Boa tarde a todos. Vamos começar esta terceira sessão do ciclo, do ciclo de seminários Repensar o Arquivo, e tenho a certeza que vai ser fantástica. Está a cargo de um professor, nosso amigo, o professor José de Morcel, portanto, boas-vindas a todos, uma boa tarde de trabalho e vou passar a apresentação do professor e da conferência aos colegas Filipe e Abel. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada por estarem presentes. Cabe-me a mim fazer uma breve apresentação deste ciclo de seminários, depois o Abel fará a apresentação dos intervenientes na sessão de hoje. O ciclo de seminários Repensar o Arquivo tem como finalidade colocar os arquivos, entendidos como construtos sociais, no centro do debate. Num espaço de debate interdisciplinar que decorre entre outubro de 2023 e abril de 2024, pretendemos promover o encontro entre a arquivística histórica, a história, a ciência da informação e os archival studies, no sentido de contribuir para o enriquecimento da reflexão teórica e metodológica em torno do conceito de arquivo e das suas relações com diversas áreas do saber, procurando colmatar uma necessidade que se faz sentir no panorama científico nacional. Ao ritmo de uma sessão por mês, serão discutidas por investigadores de renome internacional diversas subtemáticas, previamente selecionadas pelos coordenadores do ciclo. A análise e os comentários ficarão a cargo de investigadores séniores do panorama português, também com projeção internacional, no sentido de contribuir para encurtar ainda mais as fronteiras que possam subsistir no panorama científico global. Os textos que vão resultar destas 6 sessões de trabalho vão ser publicados em 2024 num e-book sujeito a revisão por pares sobre o título do seminário. No final deste ciclo, vamos encerrar em maio de 2024 com uma atividade do projeto Vincum, que é o Vincum Projects Archival Colloquium. Passo então a palavra ao Abel para fazer a apresentação dos intervenientes de hoje. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta terceira sessão deste ciclo, hoje dedicado ao tema da epistemologia das fontes. É para nós uma grande honra ter hoje aqui conosco o professor José Morcel, que é professor emérito da Universidade Panthéon-Sorbonne, de Paris, proferirá a conferência principal de hoje. O seu vastíssimo e incontornável contributo para o debate científico que tem desenvolvido durante toda a sua carreira transforma esta sessão num momento verdadeiramente especial para nós, organizadores, e esperemos que também para todos, para o público também. O professor Marcel tem colaborado em diversas iniciativas desenvolvidas pela professora Lourdes Rosa na Universidade Nova de Lisboa, desde o projeto Inventar aos arquivos de família e atualmente ao Vínculo. É autor de um vasto e consagrado trabalho científico em História Medieval, que é ensinado na Nova, e tem também co-orientado teses de doutoramento, alguns aqui presentes, da colega Rita Sampaio da Nova e do Miguel Pereira Aguiar, estando também sempre disponível para receber outros alunos de doutoramento que visitam Paris. Estamos, por isso, na presença de um amigo, que muito saudamos e que muito agradecemos a sua disponibilidade. Os comentários à conferência serão feitos pela professora Lourdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, praticamente dispensa apresentações, mas não quero mais salientar que a investigadora responsável do projeto Vínculo, que ganhou a primeira bolsa ERC para o domínio da história em Portugal, e entre as vastíssimas atividades que tem desenvolvido dentro e fora deste projeto, creio que é de salientar os 10 doutoramentos orientados, alguns ainda em curso, outros vão ser defendidos amanhã, os inúmeros mestrados e estágios, mas, sobretudo, do meu ponto de vista, e aqui acho que falo pelos meus colegas todos, a forma como tem vindo a ensinar os seus alunos e colaboradores a romper as fronteiras que, por natureza, lhes são impostas. E acho que aqui ficamos com um agradecimento coletivo. Penso que estão reunidas todas as condições para que esta seja uma sessão especial e, sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor José Morcel, desejando-lhe uma boa conferência. Muito obrigado.
Exato. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. E desculpa por antecipadência com todos os erros que vou fazer. Eu tomei a liberdade de esclarecer o título da minha palestra. Estava inicialmente escrito Epistemologia das Fontes. Então, epistemologia das fontes é muito geral. Seria como chamar a minha palestra História das Fontes. Então, por isso que eu tomei essa pequena redução, quem fala neles. Também começarei por um rápido lembrete. A epistemologia é o estudo crítico dos postulados, conclusões e métodos de uma ciência específica, considerada do ponto de vista da sua evolução, para determinar sua origem lógica, valor e escopo científico, e, acima de tudo, para permitir o progresso do conhecimento. Ora, segundo Alain Guiraud, a evolução da ciência histórica chegou a um ponto em que a elucidação das pressuposições constitui uma chave essencial para todo o progresso. Portanto, o meu assunto aqui será a elucidação de um certo número de pressuposições sobre fontes. Vou iniciar com uma expressão bem conhecida dos historiadores franceses, isto é que a tarefa que lhes é própria é de faire parler les sources, fazerem as fontes falar. O que pode parecer uma simples questão de ordem técnica, tornar conhecido o que está contido nas fontes, pode, no entanto, esconder uma relação de forças oculta se aceitarmos que, em francês, faire parler quelqu'un, fazer fulano falar, se refere mais ao facto de extrair dele, geralmente contra a sua vontade, ou até mesmo sob tortura, palavras que foram mantidas em silêncio até então. Isso levanta a questão de até que ponto o relacionamento clássico do historiador com as fontes consiste em torturá-las para fazê-las dizer o que achamos que estão a esconder. Mas todos os trabalhos sobre a tortura mostram claramente que, embora em alguns casos sejam extraídas coisas sinceras, que não significa exatas, na maioria das vezes o torturador ouve o que ele quer ouvir. Então, até que ponto fazer as fontes falar não significaria fazê-las dizer o que se espera delas, em vez de realmente prestar atenção ao que elas têm a dizer? Consequentemente, temos que perguntar o que têm elas a dizer enquanto fontes, além da sua enunciação mais visível, o texto. Vou começar tentando descobrir o que significa na frase que acabei de dizer enquanto fonte, antes de perguntar o que significa dizer a respeito de uma fonte. A expressão fonte sive natura, latim, essa expressão é um desvio explícito por mim de uma fórmula usada por Spinoza em seu trabalho teológico-político e depois na quarta parte da Ética, sendo aqui equivalentes os dois termos, Deus e natura, tal como Descartes já havia afirmado na sua sexta meditação metafísica. Estou, portanto, a introduzir aqui a hipótese de uma equivalência entre fons e natura, mas, logicamente, essa hipótese repousa necessariamente numa analogia entre os termos Deus e fons. No entanto, essa analogia não é, de forma alguma, gratuita da minha parte. Baseia-se na antiga metáfora da sede da salvação,
que somente Deus pode saciar e é expressa na estreita relação, tanto na teologia quanto na liturgia, entre a água e a operação do Espírito Santo. É isso que eu acho que nos mostra muito bem, em primeiro lugar, este extrato de um lexicograma produzido por Nicolas Perrault a partir da patrologia latina, essencialmente para os séculos 4 a 12, que mostra que Fons é o foco de todos os instrumentos ou sinais de redenção. Nos mostra também, em segundo lugar, a pintura de meados do século XV do Pseudo Van Eyck, hoje conservada no Prado e intitulada La Fuente de la Gracia, representando o Pai em majestade pontífica, o Filho como Cordeiro e o Espírito Santo como fonte. É o que também mostra, enfim, ainda no final do Antigo Regime, a pintura de Giacomo Parolini, San Giovanni Battista alla Fonte, cujo pormenor pode ser visto aqui. A natureza possivelmente apócrifa da minha fórmula Fons sive natura não se baseia, portanto, na analogia entre Fons e Deus, que era clássica, mas na novidade representada a partir de meados do século XVII, pela analogia entre Deus e natura. Se me refiro aqui a Descartes, e especialmente a Spinoza, é por causa do que eles representam do ponto de vista da modernidade, e que, em ambos os casos, lhes valeu ataques violentos e acusações de panteísmo, até mesmo de ateísmo. Do ponto de vista filosófico, o escândalo de Spinoza foi propor no seu Deus sive natura uma visão imanentista de Deus, um Deus não personificado nem transcendente, que é o mundo natural. Para clarificar um pouco, deixem-me lembrar que a imanência designa o caráter daquilo que encontra o seu princípio em si mesmo e que, portanto, deve ser explicado por si mesmo, sem referência a uma verdade externa, ao contrário da transcendência, que corresponde ao que Marcel Gauchet chamou de vida do significado, sendo a causa o princípio ou tradução. Sendo a causa o princípio ou o significado das coisas ou dos seres encontrados fora deles mesmos, numa causa externa e superior, no caso das sociedades medievais, em Deus. Ora, o mundo moderno é caracterizado especificamente pelo que Max Weber chamou de desencantamento do mundo, cuja formulação mais radical é, sem dúvida, a frase de Nietzsche: Deus é morto, em virtude da qual já não podemos esperar descobrir uma verdade transcendente e oculta. Como resultado, Spinoza, assim como Descartes, seriam, sem saber nem querer, precursores da modernidade, ou seja, da imanência do significado do mundo e, no que diz respeito ao historiador, da imanência do significado das fontes sobre o passado do mundo. Falar, como eu faço aqui, da imanência das fontes é assumir que o significado do que chamamos de fontes deve, antes de mais nada, ser referido à sua própria existência, respondendo à pergunta como é possível que existam fontes, ou, mais simplesmente, por que temos fontes, ou pelo menos coisas que chamamos fontes, em vez de tomar essa existência como garantida e concentrarmos-nos apenas na causa scribendi e na intencionalidade do autor, formando uma espécie de além do texto.
Essa foi uma das intuições que presidiu ao chamado linguistic turn, que, por razões de posicionamento competitivo próprias do campo acadêmico americano, radicalizou a exigência de ter em conta as lógicas discursivas internas dos textos, a ponto de lhes negar qualquer historicidade, levando por fim um de seus principais inspiradores teóricos, Jacques Derrida, a reafirmar qu'il n'y a pas de hors-contexte. O que chamamos de fontes não são apenas containers de informações que temos que capturar. Elas fazem parte da realidade social a ser estudada. Portanto, elas não são telas para a realidade do duplo sentido de uma superfície, para projetar ou obscurecer o que está por trás. Elas são a única realidade com a qual os historiadores se deparam, daí a ideia da imanência das fontes, a única, então, realidade a partir da qual podemos tentar identificar as inter-relações sociais que as geraram e que elas moldaram. Para além do que elas dizem, é, portanto, a sua natureza escrita e preservada como os únicos fundamentos efetivos da sua existência hoje que deve, antes de tudo, reter a nossa atenção. No entanto, eu insisti várias vezes aqui na distinção a ser feita entre as fontes e o que chamamos fontes. As fontes não são apenas escritos preservados. Elas são, antes de tudo, um conceito, uma maneira de ordenar o mundo e, mais prosaicamente, de definir um campo de observação. Não vou retomar aqui o que já tive a oportunidade de escrever sobre o papel dos conceitos no trabalho de pesquisa histórica e, de forma mais ampla, dentro do grupo do LAC, na ciência do social. Porém, há dois aspectos a serem lembrados sobre o conceito de fonte. Em 2003, 2004, delineei as transformações semânticas do termo francês. Desde então, continuei esse exame e estendi-o no caso alemão, dado a seu papel fundamental na construção da ciência histórica do século XIX, mas também graças aos trabalhos de Blumenberg, de Kuchenbuch ou de Hartmann e Wegmann. 3 observações podem ser feitas. Em primeiro lugar, conforme demonstrado pelos gráficos de frequência produzidos a partir dos milhares de trabalhos digitalizados pelo Google, há uma clara sincronia entre o francês, aqui, e o alemão, aqui, quanto ao início do uso especificamente histórico do conceito, com alguns usos isolados no século XVIII, nenhum antes, e um uso regular e crescente a partir de 1800, ou seja, quando a prática e a teoria históricas começaram a ser desenvolvidas. Os resultados das buscas sintagmáticas no Google Books parecem-me confirmados pela busca de usos da palavra Geschichtsquelle, fonte da história, no Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, de 1600 a 2000, mas o mesmo também pode ser dito do inglês. Isso leva-me à segunda observação, que diz respeito à substituição, no final do século XIX, da metáfora inicial de um movimento vertical, puis aux sources, aus der Quelle schöpfen, isto é, a origem da fonte, uma reminiscência da proximidade semântica muito grande na Idade Média entre fontes e puteus, então fonte e poço,
Então, a substituição disso por uma metáfora de fluxo horizontal, coulée de source em francês. Mas o que desaparece não é tanto a relação profundidade-superfície, mas a evocação do esforço do pesquisador, aurir, tirar, em favor de um fenômeno espontâneo, brotar e fluir da fonte, mudando-se também o significado da expressão francesa couler de source, decorrer da fonte, significando inicialmente ser fácil, por oposição a aurir, tirar, ainda no século XVI, agora significa ser óbvio, evidente, natural, sem precisar ser dito. A terceira observação diz respeito à disseminação, já não no tempo, mas no espaço, da metáfora da água que jorra, como já mostra o caso do francês, do alemão ou do inglês. De facto, encontra-se essa metáfora em todas as línguas europeias, latim, germânico, eslavo, grego, húngaro, ou em línguas europeizadas do ponto de vista da prática histórica, hebraico moderno, japonês. O importante aqui é que exatamente a mesma metáfora foi adotada para designar o material básico do trabalho histórico, o que até é contrário à geral falta de equivalência das metáforas entre idiomas. Devemos, portanto, considerar que não apenas a ciência histórica parece ter sido construída a partir de 1800 em torno do uso espontâneo de um conceito comum a todas as historiografias europeias ou de inspiração europeia, mas, acima de tudo, que esse conceito parece ter revestido uma conotação de efusão espontânea, aparentemente mais crucial do que a ideia do esforço do historiador. Confesso que não encontrei nenhum estudo histórico sobre os valores metafóricos da água no final do Antigo Regime, uma vez que o artigo correspondente na enciclopédia se limita aos aspectos concretos, físicos, químicos, médicos e outros da água. No entanto, gostaria de salientar que Jan Starobinski enfatizou a importância da água como um princípio de transparência, neutralidade e naturalidade na obra de Jean-Jacques Rousseau e, por fim, que quando se tratou de escolher os padrões para o novo sistema métrico, que deveria ser natural, foram o meridiano terrestre e a água, que serviram como referências centrais. Um exame das conotações da metáfora da fonte leva, assim, a duas direções. Por um lado, a água como uma figura da transparência e, por outro, a efusão como uma figura de naturalidade. Não vou me deter aqui do primeiro ponto, a transparência, que se refere a uma epistemologia da verdade histórica que teve a oportunidade de comentar recentemente. No entanto, gostaria de enfatizar esse estranho imperativo de verdade histórica, que dá à história uma posição única em relação a outras disciplinas, uma vez que nunca ninguém exige que seja estabelecida uma qualquer verdade sociológica, antropológica, geográfica, linguística, química, biológica, física, etc., etc. Poderíamos contentar-nos com uma simples leitura em termos de história das ideias, onde a escolha da palavra fontes simplesmente decorreria de um gosto pela natureza selvagem e pura, característica do fim do Antigo Regime e das fases iniciais do romantismo. Mas isso seria o mesmo que parar no meio do caminho, considerando que a única coisa que mudou foi a valorização da natureza em contraste com a situação anterior, ou seja, de certa forma, a transição
de Voltaire para Rousseau, tendo Rousseau, sido acusado pelo primeiro, Voltaire, de nos querer devolver ao estado da natureza, ou seja, à inumanidade. Mas a modernidade não reside numa relação diferente com a natureza, está na própria relação com a natureza em si. E é aí que achou que se encontra a principal mudança em relação ao que apresentei em 2002, 2004. Pois, embora tenha já enfatizado o efeito naturalizante, no sentido de tornar algo natural, óbvio, evidente. Então, o efeito naturalizante da metáfora da fonte, não imaginei até que ponto essa relação com a natureza se referia a algo muito mais profundo do que as simples representações ou discursos que poderiam ser confrontados uns com os outros, como entre Voltaire e Rousseau. Ora, em 2005, Philippe Descola publicou Par de la Nature et Culture, que mostra como as sociedades humanas são estruturalmente baseadas em 4 ontologias fundamentais, ou seja, 4 formas de pensar o mundo e a relação dos homens com os outros seres. São ontologias totêmica, animista, analogista e naturalista. Embora a escola quase não fale da Idade Média, mas apenas do início da modernidade, até o século XVII, inclusive, vinculando-a à ontologia analogista, os trabalhos de Anita Guiraud-Jalabert na década de 2010 mostraram claramente que o mesmo se aplica à Idade Média e, portanto, ao que pode ser chamado de longa Idade Média até o século XVII, inclusive. No entanto, esse analogismo cedeu lugar ao naturalismo, ou seja, ao contrário do que Marcel Gauchet previa, a uma nova transcendência, a transcendência da natureza enquanto um princípio que é bom e original. Esse naturalismo consiste na certeza de que a natureza existe e que um certo número de entidades deve a sua existência e desenvolvimento a um princípio alheio aos efeitos da vontade humana, razão pela qual é apropriado falar de transcendência naturalista. A ontologia naturalista, portanto, tende a negar a ação humana como a causa do surgimento e do desenvolvimento de coisas consideradas como naturais, inventando natureza onde não há nenhuma, o que hoje em dia assume cada vez mais a forma de uma biologização do social, ou seja, uma transferência selvagem de noções biológicas, DNA, macho-alfa, organismo, mutação, etc., para fenômenos sociais que, de acordo com a epistemologia durkheimiana, deveriam ser explicados pelo social. Portanto, quanto mais falamos de natureza, menos falamos de sociedade. Por isso, é fácil entender que o processo de naturalização provocado pelo uso da palavra fontes faz parte de uma lógica de dessocialização, ou seja, em última análise, de deshistoricização. Como resultado, a relação dos historiadores com as fontes é dupla. Por um lado, porque fonte é uma forma de designar os documentos com os quais trabalham, mas também, por outro lado, porque o conceito funciona como um sintoma daquilo que eles devem contribuir, rehistoricizar constantemente o social, contra a tendência de todos os sistemas sociais em gerar amnesia sobre as suas origens e seus fundamentos. Então, se o historiador realmente tem que citar sempre as suas fontes, acima de tudo, ele tem que historicizá-las, ou seja, explicar a gênese da sua disponibilidade hoje. No entanto, as fontes
não são apenas restos comparáveis, para manter uma analogia aquática, às sobras do mar, ou seja, o que permanece na praia depois que o mar da história recuou. Mas o facto de as sobras apresentadas nas fotografias serem constituídas em grande parte por lixo não significa que não possam ser comparadas às nossas fontes mais nobres, às nossas cartas, os nossos manuscritos, as nossas inscrições, as nossas iluminuras e assim por diante. De facto, às vezes, encontramos restos em arquivos, como os farrapos, os fragmentos e outros braceletes de pergaminho estudados por Arlette Farge. Mas, antes de tudo, essas sobras foram preservadas por meio de procedimentos de arquivamento, ou seja, de triagem e classificação, de modo que, afinal, as fontes deveriam ser comparadas ao que é mostrado nessa fotografia, depois de o tractor ter sido usado para coletar o material e fazer maços com o resto, ou seja, depois da triagem e do agrupamento. Falar das suas fontes, sem mais nem menos, não é apenas naturalizar a sua existência e, portanto, sacrificar a ontologia naturalista que rege a nossa concepção do mundo. É também apagar todas as tecnologias indissociavelmente históricas e sociológicas que tornaram e continuam a tornar os documentos acessíveis. É essa invisibilização das operações preliminares que permite que o investigador fale das suas fontes e se torne no autor exclusivo do seu trabalho apropriações sancionadas pela presença na página de título do seu nome só. Em minha opinião, essa invisibilização que também leva à ambiguidade da palavra corpus, como Helena Magnani apontou há pouco tempo, entre os medievalistas, mas, em minha opinião, não apenas. De facto, o termo designa ou todos os documentos de um certo tipo ou de uma certa área que permanecem conosco hoje, como em francês o Corpus des inscriptions de la France médiévale, o Corpus des sceaux français du Moyen-Âge, em português o Corpus dos mosaicos romanos do Portugal, o Corpus integral profano das cantigas medievais galego-portuguesas, o Corpus signorum das fíbulas protohistóricas e romanas do Portugal, ou, em latim, o Corpus Vitrearum, o Corpus Christianorum, o Corpus Epigraphicum Portugalensium, etc. Ou, corpus designa todos os documentos recolhidos por uma determinada pessoa para seu próprio trabalho, o seu corpus de trabalho. Então, como se a mesma palavra, corpus, pudesse designar tanto um corpus herdado, que chega até nós como água de uma fonte, quanto o resultado de um conjunto de procedimentos de recolha seletiva e de classificação feito de acordo com um conjunto de problemas. Então, ainda, como se o conjunto herdado, acima mencionado como Corpus Epigraphicum Portugalensium, fosse somente um conjunto existente em si mesmo, tudo o que não desapareceu, quando é o resultado de procedimentos de tipificação, enquanto epigrafia, selo, diploma, vitral, lista de livro, carta, etc., envolvendo um conjunto de coisas disponibilizadas hoje por gerações de curadores, no sentido mais amplo do termo. Mas é sem dúvida a mesma ideia que é produzida por um outro termo, dados, que acredito que está a ser usado cada vez mais frequentemente por causa das transformações no sistema técnico que estamos a observar, a informatização,
a informática sendo claramente, como se diz em alemão, um tratamento eletrônico de dados e com a multiplicação de bases de dados às quais Jean-Philippe Jonas se referiu como metafonte. Eu reparei, há alguns anos atrás, mas de forma puramente impressionista, a possibilidade de substituição na boca dos colegas da fórmula não temos dados em lugar de não temos fontes sobre este ou aquele fenômeno. Mas um exame mais sistemático do conceito leva a duas observações. Por um lado, o termo dados é, por si só, enganoso, porque dá a impressão, como no caso das fontes, que aquilo em que o historiador está a trabalhar chega até ele de uma forma um pouco misteriosa ou natural, pela graça da história, e que ele está, portanto, a trabalhar sobre o que já existe, enquanto, na realidade, os únicos dados são aqueles que o historiador fornece a si mesmo ao constituir o seu corpo de trabalho, segundo o sentido do termo. Essa questão já foi considerada na década de 1950 por sociólogos do mundo anglófono, Jensen, Becker, seguido por toda a corrente construtivista da sociologia, como Joanna Drucker, que chamaram a atenção para o facto que, citando Jensen, é um infeliz acidente da história que a palavra datum, em vez de captum, tenha passado a incorporar a unidade básica do trabalho científico, pois a ciência não lida com o que foi dado pela natureza ao cientista, mas com o que foi retirado ou selecionado da natureza pelo cientista, de acordo com seu objetivo. Portanto, eles defendem o uso de capta em lugar de data, já que tais cientistas produzem o seu material. No entanto, isso corresponde apenas a um aspecto da situação em que os historiadores se encontram. Pois, embora certamente se apoderem das suas fontes, quando eles constituem o seu corpo de trabalho, eles também dependem de todos os procedimentos para tornar disponíveis os documentos antigos: conservação, triagem, classificação, descrição, abertura ao público. A inadequação do conceito de dados também, para esse segundo aspecto, foi destacada por Bruno Latour, que propõe, em vez disso, o termo sublata, no sentido de obtido, menos ativo do que capta, para evocar a posição de beneficiário, que é a do investigador. Eu cito, a própria palavra dados descreve tão mal quanto possível aquilo a que se aplicam as capacidades cognitivas comuns de acadêmicos, cientistas e intelectuais. Ela deveria ser substituída pelo termo muito mais realista de obtidos e, consequentemente, deveríamos falar de bases de obtidos de sublata em vez de data, para falar tanto em latim quanto em inglês. Mas talvez a coisa mais surpreendente para mim, já que estava, como eu disse, implicitamente a correlacionar o uso atual do conceito de dados ou data com o contexto da informatização, foi examinar a evolução da frequência desse uso no campo da história. Ora, a curva dessa evolução parece estar rigorosamente próxima da curva das fontes, pelo menos se compararmos o uso dos sintagmas dados históricos e fontes históricas, até mesmo com uma certa prevalência dos dados, sem que seja, no momento possível, distinguir por quê? Porque o trabalho detalhado ainda não foi feito. Então, não é possível distinguir o que se enquadra no discurso estritamente histórico e o que se enquadra no discurso público sobre o passado.
No entanto, também devemos observar a notável sincronicidade do início, como se os dados, assim como as fontes, fizessem parte do horizonte mental desde os primórdios da ciência histórica. Assim, não é apenas a palavra fontes que está causando a amnésia da gênese documental, ou pelo menos a redução dessa gênese apenas à fase da escrita, mas é todo o sistema conceptual desenvolvido entre meados do século XVII e o início do século XIX, ligado ao fim da era feudal, dentro do quadro da longa Idade Média, e a transição para a era liberal, capitalista ou mesmo naturalista, e que, obviamente, não é específico apenas da designação documental. O mesmo se pode dizer de corpos, dados e também de textos ou vestígios que transformam os documentos em meros conjuntos de signos de um passado já passado, às custas de tudo o que garantiu a sua transformação, ou seja, a transmissão e a transformação. Transformação concreta, transmissão e transformação concretas pela cópia, com modificação da intertextualidade no arquivamento, com requalificação conceptual, com falando de fontes, por exemplo, com mudança da percepção, com o advento da observação do sentido científico do termo. Consequentemente, a resposta à minha pergunta, fons sive natura, tem ponto de pergunta, só pode ser negativa. Fons non natura, sed história. Em consequência, responder à pergunta inicial, quem fala nas fontes, deve levar ao resultado mais amplo. Não apenas o autor e não apenas a sociedade em que ele viveu e que determinou as condições gerais de dissibilidade, mas também as gerações de arquivistas, no sentido mais amplo, que garantiram o acesso a essas fontes hoje, à custa de triagens, classificações e inventariações, que não podem deixar de influenciar o significado que achamos que captamos nessas fontes. Para usar uma metáfora famosa, o historiador de hoje não é mais do que um anão empoleirado nos ombros dos arquivistas. Mas, além disso, essa resposta mais ampla deixa do lado uma pergunta mais profunda, ainda do que o quem. Alguém está realmente falando nas fontes? O que pode significar aqui falar? A não ser uma outra metáfora. Até que ponto, então, a rehistoricização das fontes implica voltar a ouvir as vozes do passado? Em 2019, as minhas colegas e amigas Maria de Lourdes Rosa, Rita Sampaio da Novoa, juntamente com duas outras coordenadoras aqui, publicaram um livro intitulado Recovered Voices, Newfound Questions, etc. Salvo erro, a questão das vozes recuperadas ou ainda por recuperar é abordada, para além do prefácio de Ana Canas Delgado Martins, apenas na introdução assinada pelas 4 coordenadoras, mas não em nenhum dos contributos que compõem o livro. Mas, por outro lado, há aqui uma mudança muito interessante, em comparação com uma outra reflexão apresentada em 2012, no contributo introdutório de Maria de Lourdes ao volume que editou e intitulado Arquivos de Família século XIII e XX, que presente, que futuro. Aqui, a ideia geral foi que os arquivos de família fornecem acesso ao nível de realidade que está ausente
dos arquivos públicos estatais, oficiais, porque estes últimos são, em grande parte, produtos de sistemas de dominação social, para os quais os arquivos tinham, acima de tudo, a função de governar os seres humanos. As vozes dessas pessoas nunca são ouvidas, pois elas são transformadas em objetos de dominação e, portanto, privadas de sua condição de sujeitos. Mas, embora os estudos feministas tenham chamado a atenção desde cedo para a ausência das mulheres nas narrativas históricas, e essa ausência tenha sido correlacionada com sua ausência generalizada nas fontes, não foi tanto na história das mulheres que os efeitos do arquivamento foram levados em conta, mas sim na chamada história pós-colonial. No livro de 2019, é menos a questão do desaparecimento das vozes dos pequenos em relação aos grandes que é levantada, do que a do papel, tradução, do papel dos historiadores e arquivistas nesse desaparecimento. Os silêncios, o que os historiadores geralmente chamam ausência de fontes, os silêncios não se devem, de facto, apenas aos produtores e arquivistas antigos, então, para mim, medievais e pós-medievais, eles também são produzidos por historiadores e arquivistas de hoje por causa das suas escolhas, sem dúvida, menos por sua própria vontade, do que por incorporarem instituições sociais que funcionam como caixas de ressonância para questões sociais que vão muito para além deles. Haveria, portanto, uma certa mudança na maneira de conceber a questão das vozes e dos silêncios, que, especialmente a partir da década de 1990, assumiu um papel cada vez mais importante nas preocupações de alguns historiadores no contexto do ethical turn, a viragem ética, que tomou conta da história e que está subjacente ao archival turn, a viragem arquivística norte-americana, que já tive a oportunidade de enfatizar que é muito diferente do tournant documentaire como é visto na Europa. Não voltarei, então, a esse ponto aqui, especialmente porque acredito que a questão da relação entre ciência e ética é extremamente complexa e não pode ser resolvida em poucas frases. Por outro lado, gostaria de tentar esclarecer a questão do discurso veiculado pelos arquivos por meio da análise das vozes. Isso significa que não tentarei responder a todas as questões teóricas ou epistemológicas levantadas pelo uso dessa metáfora, já que se trata, de fato, de uma metáfora, porque na maioria dos casos não se trata de vozes que são realmente ouvidas. O que vou fazer, em vez disso, é me concentrar na relação entre esse uso metafórico e a questão que nos interessa aqui, a das fontes e dos arquivos. Um primeiro aspecto fundamental desse uso da metáfora das vozes a serem ouvidas novamente consiste em restituir a todos os atores o seu status de sujeitos. Porém, essa exigência de restituição baseia-se em dois fundamentos que não estão necessariamente presentes ao mesmo tempo. O primeiro fundamento é o da justiça, corrigindo a visão do passado ou até mesmo vigando o passado, por exemplo, quando os estudos subalternos levam a uma cultura do cancelamento. Aqui não é o lugar para debater os méritos ou não dessa demanda por justiça, que também levanta o problema da relação entre a história e o passado, mas, acima de tudo, o problema da responsabilidade do historiador com relação às pessoas do passado,
a todas as pessoas do passado, inclusive as humildes e as marginalizadas. O segundo aspecto fundamental do uso da metáfora das vozes é o reaparecimento dos atores no questionamento histórico, em contraste com a história social francesa, a história das estruturas e grupos sociais, cujo paradigma dominou o cenário historiográfico internacional sobre o nome enganoso de École des Annales, até o final da década de 1970, quando seu potencial explicativo foi relativamente esgotado pelo linguistic turn norte-americano e pela microhistória italiana, bem como pela história discursiva na própria França. Em vez de abstrair as estruturas de dominação reveladas pelos arquivos que implementaram, as consciências individuais passaram a precisar serem reconhecidas, para as quais o conceito de voz poderia fornecer uma capa conveniente com uma ideia subjacente de uma voz, de que uma voz se refere, por meio de um corpo específico, a um indivíduo concreto e real em oposição à sociedade. Mas isso levanta uma preocupação a propósito da suposta novidade do questionamento em termos de vozes. Em 1969, numa obra que eu considero fundamental para os historiadores, intitulada Arqueologia do Savoir, Arqueologia do Saber em português, Michel Foucault já percepcionou um abalo na história propriamente dita, ligado ao questionamento do documento contra a prática tradicional de, eu cito, reconstruir, com base no que os documentos dizem, e às vezes só de maneira meio silenciosa, o passado do qual eles emanem e que agora ficou muito para trás. O documento sempre foi tratado como a linguagem de uma voz agora silenciada, seu traço frágil, mas por acaso decifrável. Em resumo, a história, em sua forma tradicional, comprometeu-se a transformar em memória os documentos do passado, a transformá-los em documentos e a fazer com que esses traços falassem, traços que, em si mesmos, não são verbais ou que silenciosamente dizem algo diferente do que falam. Fica claro no trabalho de Foucault, em 1969, que esse enfraquecimento da prática tradicional corresponde, para ele, ao surgimento do que veio a ser conhecido como École des Annales, cuja crise na década de 1980, mencionado antes, levou as Annales a dar uma viragem crítica a partir de 1988. Assim, a alegação a partir da década de 1990 de se estar rompendo silêncios e ouvindo as vozes dos atores seria talvez nada mais do que uma falsa novidade. A valorização do singular e do indivíduo, possivelmente sob a bandeira do individualismo metodológico, às custas do coletivo e do social, reavivando o que Foucault chamava de aquela forma de história tradicional que, em segredo, mas inteiramente, se reportava à atividade sintética do sujeito e que devia fornecer à soberania da consciência um abrigo mais seguro e menos expostos do que os mitos, os sistemas de parentesco, as línguas, a sexualidade, etc. No entanto, embora essas observações desqualifiquem a aparente novidade de ouvir as vozes dos que não têm voz, o mesmo não pode ser dito sobre a questão levantada na introdução do volume Recovered Voices, acima mencionado, ou seja, o papel dos historiadores e arquivistas na produção de silêncios.
Pois isso nos leva a fazer da prática atual da pesquisa histórica não uma questão de ética social, ou seja, respeitar a todos, mas o resultado da epistemologia científica, ou seja, levar em conta as condições de validade dos resultados. Deveríamos, então, perguntar-nos sobre o significado histórico dessa mudança de meios de comunicação, a fala versus a escrita. Seria essa mudança de meios simplesmente o reconhecimento do fato de que a palavra escrita é um meio historicamente monopolizado pelas classes dominantes e, portanto, confiscado das classes trabalhadoras, das mulheres e de várias minorias, inclusive do ponto de vista das condições de conservação e acessibilidade aos arquivos. Mas as sociedades antigas, no sentido geral, inclusive a medieval, são inacessíveis à história oral. Então, não podemos ouvir essas sociedades. Como resultado, o historiador fica reduzido a buscar vestígios minúsculos dos interstícios e nas margens da cultura dominante inscrita e arquivada, como fez Arlette Farge em seu Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, com base em fragmentos escritos das classes trabalhadoras francesas, ou como o projeto espanhol de pesquisa de António Castillo Gomes, intitulado Vox Populi, espaços, práticas e estratégias de visibilidade e de las escrituras del margen em las épocas modernas. Tenho problema para pronunciar o espanhol em português. Bom, então aqui mas esse projeto se enquadra expressamente na estrutura dos estudos subalternos. Mas por quê? É que uma crítica ao monopólio do escrito dado a ler implicaria necessariamente a valorização do vocal a escutar. Pois, de qualquer forma, não conseguiremos ouvir essas vozes. É, de fato, uma metáfora, como eu já disse. Mas por que essa metáfora? Por que ouvir as vozes? Para concluir essa palestra, enfim, proporei uma hipótese geral, isto é, que vai além da intencionalidade daqueles que usam essa metáfora. Para isso, eu vou me basear na apresentação que Martin Jay faz em seu Downcast Ace de um fenômeno intelectual geral, a saber, o desenvolvimento do que ele chama de anti-oculocentrismo. Anti-oculocentrismo, nas teorias do conhecimento na França e, por extensão, nos Estados Unidos e outros países, devido à surpreendente aura dos French thinkers. Esse anti-oculocentrismo começou na segunda metade do século XIX, mas floresceu especialmente nos dois períodos que se seguiram às guerras mundiais, com o abalo da confiança tranquila quanto ao sentido do mundo e da história que compartilhavam, tanto por parte dos europeus como depois dos norte-americanos da segunda metade do século XX. E, de fato, se seguirmos Martin Jay, como eu faço aqui, o anti-oculocentrismo significava tanto uma certa contestação do racionalismo iluminista, quanto dúvidas sobre a capacidade da visão servir como base do conhecimento, incluindo a visão como base prática da leitura, uma vez que tanto Marshall McLuhan quanto Walter Ong viam a imprensa como um instrumento para intensificar o regime visual ou escópico do conhecimento do mundo. Portanto, devemos perguntar-nos se o uso generalizado a partir da década de 1990 da metáfora das vozes a serem encontradas nos arquivos não seria mais do que um simples sinal
da crise de consciência dos ocidentais, no sentido mais amplo, um sintoma de uma crise também da racionalidade daqueles. É aqui, no entanto, que o tournant documentaire pode oferecer uma resposta a essa dupla crise, por parte refletida no Archival Turn, pois consiste em reavaliar a visualidade e a materialidade dos documentos, além de sua mera legibilidade e, portanto, de suas declarações, que, de facto, na maioria das vezes, emanam dos poderosos, no caso da Idade Média, incluindo a longa Idade Média. Essa visualidade e essa materialidade referem-se às condições de produção e uso desses documentos, no seu tempo e depois, e o texto destes é apenas um aspecto do seu significado, mesmo que aparentemente seja o mais fácil e, portanto, o mais enganoso de explorar. Como resultado, e além das questões sociais e de identidades envolvidas, a questão das vozes parece-me que corre o risco de nos distrair do principal problema enfrentado pelos historiadores. Antes mesmo de perguntar o que os documentos não dizem e, portanto, sobre os silêncios nas fontes, temos certeza de que entendemos o que eles significam, além do mero nível do que eles dizem? Será que eles não expressam muito mais do que as vozes que achamos que ouvimos a partir deles? Por conseguinte, a resposta à pergunta no meu título, quem fala nas fontes, seria ninguém, porque não se ouve nada nas fontes. Muito obrigado por ouvirem e pela paciência. Boa tarde a todos. É uma honra comentar e ter textos comentados por um dos historiadores que mais influenciou o meu pensamento historiográfico a partir do momento em que conheci o seu trabalho e que está, além disso, inserido num dos grupos que, de novo, melhor me ajudou a definir um rumo historiográfico, sobretudo assente em problemas e teorias desde muito antes. De facto, ainda na licenciatura, graças ao professor Miguel Rodrigues, e refiro-me a Alain Guerreau. Para além de uma honra, é um grande prazer, dado que nos tornamos colaboradores em diferentes trabalhos, orientações de doutoramento e outros, e penso que posso dizer verdadeiramente amigos. O José passou a ser conhecido pelos meus alunos como aquela pessoa que fazia com que nunca se pudesse dizer a palavra fonte. Ficou tipo Batalha da Lésia para o Asterix, ou pelo menos dizer a palavra fonte sem nos sentirmos culpados. O texto apresentado por José Marcel situa-se na postura historiográfica enunciada por Alain Guerreau em 2001 e que o José referiu, em que a evolução da ciência histórica chegou a um ponto em que a elucidação das proposições constitui uma chave essencial para todo o progresso, aqui com uma aplicação de um certo número à elucidação de um certo número de proposições sobre as fontes. Este texto seria isso, mas é, na verdade, o estudo e a proposta de uma explicação causal para o que apresenta como um processo histórico bastante mais amplo que a questão das fontes e que é a generalização
esta palavra mesmo para nós é difícil, deshistorização conceptual. Portanto, é este processo, no fundo, que está aqui em estudo, em análise. Eu tenho um texto que no fundo, explicava esta conferência, que estou certo que para todos foi bastante complexa de ouvir, mas não vou fazer isso neste momento. Vou apenas referir algumas das ideias centrais e depois passar para umas propostas de resposta. Neste texto, Joseph Morcel começa pela expressão fazer as fontes falar, que sugestivamente coloca sob o signo da tortura ou da revelação de segredos, ambas por ação dos historiadores, mas para deslocar a questão para as próprias fontes. O que é que elas têm para dizer enquanto fontes? Para além, lembra-me bastante a guerra, o que o Claudolini chama a guerra de independência dos arquivos em relação aos historiadores. Os arquivos não são para os historiadores, os arquivos existem em si mesmos e a arquivística não é a ciência do acesso aos arquivos, é a ciência de melhor compreendermos os próprios arquivos na sua essência. Noto também aqui, de passagem, todo um universo de metáforas relacionadas com uma animação, uma personificação das fontes, neste caso, seres vocais. A elucidação das pressuposições sobre as fontes é feita numa estrutura dupla do texto, como vimos, uma primeira parte dedicada às fontes enquanto deshistoricização dos arquivos e uma parte 2 destinada a averiguar se a abordagem do Recovered Voices contribui para a historicização dos arquivos ou como é que isso pode ser feito. Toda esta minha parte era uma explicação da conferência, que para mim também foi uma percepção da melhor de tudo isto, mas o José explicou aqui, até graficamente, com este PowerPoint tão bem feito, as questões, portanto, não vou aqui repetir o que foi dito. Gostaria, então, de retomar as últimas interrogações. Todo este trabalho é o louvor, toda esta apresentação é o louvor de um trabalho dos historiadores orientado por problemas e pelo questionamento sobre a sua própria prática. Talvez seja, de alguma maneira, desatualizado, pelo menos no nosso contexto académico português, infelizmente, isto é muito desvalorizado. Depois, há também um esforço de examinar de perto a questão das metáforas para referir o trabalho historiográfico. E é um tema muito caro a Joseph Morcel e a alguns outros historiadores que me parece também essencial, até porque, até ler algumas destas coisas, e partilhei já isto também com alunos, muitos de nós não tínhamos a ideia que fossem sequer metáforas. Pensávamos que eram realidades, não é? Pensávamos que eram realidades. Ora, as metáforas são uma figura de estilo que é baseada na analogia, e a analogia não tem um conteúdo de raciocínio expresso. Depois, para além desta questão das metáforas, há todo um trabalho de exame dos termos e trabalho de exame dos conceitos, que, embora ligado à análise das metáforas, não é a mesma coisa. Portanto, estas são umas características extremamente importantes do texto de Joseph Morcel, que eu aqui não quero deixar de sublinhar, porque não é só pedagógico, é também pedagógico no sentido de trazer novas pistas aos alunos. Há pessoas que estão em formação, mas também é uma ocasião de profunda reflexão para quem já trabalha com estes aspectos há muitos anos. Gostaria também de dizer que a renovação da Archival Science também se fundou sob um reexame das metáforas e dos conceitos profissionais. O Terry Cook, alguns dos trabalhos dele são interessantíssimos. Archival Science and Postmodernism tem o subtítulo Novas Formulações para Velhos Conceitos, ou para Conceitos Antigos.
O livro, o artigo sobre a história das ideias arquivísticas intitula-se What is Past is Prologue, de resto, um termo, uma expressão que está presente nos arquivos nacionais. E depois o arquivo como um país estrangeiro, mais uma vez uma expressão literária, os historiadores, os arquivistas e essa mutável paisagem arquivística a que voltarei. E também os arquivistas agora trabalham em fazer a história de um conceito tão central como o conceito de prova, evidence. Terry Cook lembrou que o conceito de evidence tem uma história e uma memória subordinada à fé na Idade Média, como estudou Michael Clancy, passível de ser ritualmente destruída como sinal de garantia pelo poder que a conservava no Renascimento. Richard Brown tem um texto muito interessante sobre isto. E depois embebida, a evidence, embebida de metáforas orgânicas e genéticas no momento do nascimento da moderna biologia científica com Darwin. Portanto, estamos aqui num campo em que também os arquivistas, uma parte pelo menos dos arquivistas, se interrogam sobre as metáforas com que explicam o seu trabalho e sobre os conceitos que os orientam. Passaria agora à questão das fontes e das vozes. Porquê as vozes? Na verdade, nestes trabalhos que Joseph Morcel referiu, mas que muitos deles se inscrevem, estes trabalhos aqui em Portugal, se inscrevem em influências historiográficas que ele referiu. Esta questão, porquê as vozes? Todas as ideias de Joseph Morcel, antes expostas, fizeram-me refletir longamente. O que farei a seguir é um pouco de ego-história, pelo que me vão desculpar, mas será, antes de mais, para narrar um percurso de descoberta historiográfica de alguns dos temas que aqui ouvimos falar de uma forma tão interessante, percurso que é comum a uma geração de historiadores. Eu penso que esta ideia das vozes terá começado por uma frequência maravilhada dos arquivos, uma convicção que era nos arquivos que se encontrava a verdadeira história. Esta história, para mim, sempre foi a Idade Média e desde aqui a verdadeira história, que vê-se a influência do romantismo na escolha de alguns temas. Mas a verdade é que esta questão do arquivo, uma ligação, um maravilhamento do arquivo como local onde estava a verdadeira história, era algo que não nos era ensinado, não era desconstruído por muitos professores. Não nos explicavam que estávamos numa barreira. Tínhamos à nossa frente uma verdadeira barreira. Por outro lado, viver num país arcaico, como era Portugal, ainda nos anos 80 do século XX, teve as suas vantagens. Contactávamos diretamente nos arquivos com um mundo muito pouco processado, que era menos amigável, como agora se diria, mas éramos obrigados a desenvolver técnicas de sobrevivência para nos orientarmos nos arquivos. Foi mais ou menos isto que se passou comigo e com vários colegas da mesma geração. Os arquivos eram o sítio onde nos sentíamos melhor, porque era um verdadeiro desafio, uma espécie de enigma a decifrar. E no caso da Torre do Tombo, praticamente sem ajuda nenhuma, num ambiente de Portugal de antigo regime. Numa sala pequena, mas com um altíssimo pé direito, convento, a Torre do Tombo teve 200 anos num convento, forrada de índices do chão ao teto. E naquela altura eu tinha um propósito, que era abrir todos aqueles índices, porque acho que tinha a convicção que se abrisse todos aqueles índices, percebia o que lá estava. Na verdade, esses índices, a maior parte eram simples guias de remessa do século XIX, que tinham sido deixados nas incorporações pós-liberalismo. Estavam misturados, estavam repetidos, ninguém sabia se eram bem certos, ninguém sabia se estavam lá tudo o que estava na Torre do Tombo. E era uma forma fascinante de nos relacionarmos com o arquivo, mas aos poucos tornou-se exasperante, insuficiente. E agora, vista à distância, foi como se tivéssemos ido navegar para mar alto com uma carta daquelas que mostrava que a Idade Média acabava, que o mundo acabava ali na parte rasa. De facto, só nos anos 90 o Arquivo Nacional teve um guia de fundos. Nesta experiência reside talvez uma pequena parte da ideia das vozes. Parecia que do passado alguém nos chamava.
dizendo estar subterrado sob todas aquelas guias de Remença, até onde podia nem sequer constar e, portanto, não existir. Ao mesmo tempo, na maior parte das disciplinas de licenciatura, infelizmente depois no mestrado, era generalizado o hábito de dizer que, ok, a historiografia francesa tratava de temas apaixonantes porque tinham a sorte de ter fontes. Mas em Portugal não havia fontes. A culpa desta ausência recaía em diferentes catástrofes, sendo as mais frequentes o terremoto de 1755 ou as invasões francesas. Alguns espíritos mais argutos referiam a nossa condição periférica, o tradicional descuido português com a causa pública, a partida para outros continentes, sempre, não é? A tacanhez das elites, a falta de verbas, esta mantém-se. E havia ainda uma modalidade mais intelectual de explicar a falta de fontes, que era a especificidade portuguesa. Portugal era específico, é um tema que apaixona as mentes históricas de Portugal desde há décadas. Lembro-me de ouvir que não se encontravam cartas de dotes medievais, porque em Portugal os dotes eram todos contratados oralmente. Isso era uma especificidade, já não me lembro bem, não posso jurar, mas acho que era uma especificidade de origem árabe, como muitas das nossas especificidades. A desconfiança própria dos jovens investigadores em relação a coisas deste calibre fazia-me provavelmente sonhar ainda mais com as vozes que viriam desdizer os professores. Uma outra influência veio da grande frequência das obras dos etnógrafos portugueses do século XIX e da primeira metade do século XX. Vários destes autores, depois de extensas recolhas orais, das quais disponibilizavam os textos, caracterizavam os informadores, era gente rude e autêntica, uns quase representantes dos lusitanos, vários desses autores tinham-se lançado na pesquisa de fontes históricas, onde, segundo ele, aquelas vozes, essas, sim, perfeitamente vocais, encontravam eco. Para mim, num caminho inverso, os áridos documentos ganhavam voz com essas pitorescas deposições do povo português, que de facto viveu até muito tarde num mundo não muito diverso do que teriam tido, ao que parece, os seus antecessores medievais. Nova ilusão de estarem ali testemunhos diretamente vindos do passado, sob a forma de vozes. Depois há uma grande influência historiográfica que o José aqui não referiu por tempo também, mas que foi a influência historiográfica dos estudos sobre a cultura popular, sobre a possibilidade de ouvirmos os inquiridos através dos inquéritos, a leitura nas entrelinhas, a leitura, as vozes dos subalternos, Zontor e Cerquilini, um conjunto de autores que foram falando disto de formas variadas. Finalmente, Bruce Olsinger a desvendar que os medievalistas do Zanal, com a leitura das entrelinhas e a procura das vozes ocultas, tinham tido uma influência marcante nos subalternos cidadãos. Numa vida paralela, antes de trabalho, e agora vamos à questão dos arquivos, nesta vida paralela, antes de trabalho em diagnóstico e tratamento dos arquivos históricos, alguns verdadeiramente estilhaçados, mostraram uma história das sucessivas inventariações, arranjos, etc., fazendo-me até desenvolver uma obsessão pelo estudo dos regulamentos institucionais e arquivísticos, bem como pelos inventários. E por esse santo grau que nos permitiria escapar ao caos. As normas, a classificação orgânica, espelho, o arquivo como espelho da instituição produtora, isto é um clássico, da arquivística clássica italiana. Aos poucos, a tomada de consciência da mediação. E depois a leitura do archival turn por arquivistas e antropólogos, antes dos historiadores. E esse objeto de estudo, que acabou por ser o meu, os vínculos, os morgadios, as capelas, era também algo inexplicável à luz dos parâmetros das sociedades modernas. E eu penso que os historiadores, não estou a focar só no meu caso, os historiadores que estudam sociedades pré-modernas têm alguma relação deste tipo com o seu objeto de estudo. Era inexplicável, à luz dos parâmetros das sociedades modernas, a implementação da desigualdade, o imobilismo da propriedade, o controle das gerações, o desperdício sacro. Preso nas polémicas da história a um passado arcaico, vergonhoso, que era preciso esquecer para a modernização da nação. Gerado e mantido por grupos sociais que devíamos varrer para debaixo do tapete de um presente progressista. Mas moveu-se,
durante séculos. Movia-se e moveu-se durante séculos. Como explicar isto? Partindo da frente para trás, mais uma vez, os arrebatados discursos da abolição dos vínculos, feitos no Parlamento, feitos na literatura, tornados completamente preponderantes no século XIX e XX, como que emudeciam pelo seu estrondo e pela maior afinidade que com eles temos, toda a hipótese das pessoas anteriores serem vistas como seres racionais, algo como um suprimir de vozes. Uma última questão que eu voltarei foi e que me fez cada vez mais, e as minhas colegas também, falarmos da questão das vozes, foi o contacto com os proprietários de arquivos e com o tempo genealógico, algo a que voltarei depois. Muitos deles expressam um gosto por filmes de viagens ao passado. Nós às vezes brincamos e dizemos que vamos organizar umas mesas de pé de galo para colmatar o sonho de falar com os antepassados, que estão sempre ali. Há uma simultaneidade de tempo, mas não falavam, estavam mudos. E a maior parte destes proprietários é engraçado, o que eles querem perguntar é onde é que eles deixaram os arquivos? Onde é que estão os arquivos perdidos? Finalmente, devo dizer, voltando aqui a uma questão, abordando uma questão sincera, usamos vozes em inglês também como um pouco de merchandising, quando fizemos um projeto para Princeton, que era um pouco para os americanos gostarem, e também nas narrativas de impacto cai sempre bem esta história das vozes recuperadas. Assim, tirando esta parte mais anedótica, esta ideia das vozes resultou de um desejo de colmatar tanto um vazio arquivístico como um vazio historiográfico em partes iguais. Em parte, historicização dos arquivos, seguramente, mas antes de tudo, historicização da historiografia e do trabalho dos historiadores. E mais que historização, exame, refazimento. Penso que, de facto, é preciso alguma atenção ao excesso de atenção às fontes. Os vazios historiográficos não se devem apenas aos vazios arquivísticos. Devem-se também muito à má qualidade do trabalho historiográfico. Falta de conhecimento da restante historiografia, aversão às teorias, inscrição da história apenas nas humanidades, retirando-a das ciências sociais, simplismo, facilitismo, promoção por carreiras administrativas em detrimento do conhecimento. Eu gostaria de terminar por propor alguns caminhos teóricos de renovação entre a história arquivística que me foram sugeridos verdadeiramente pela leitura de Joseph Moncel, esta comunicação e várias outras. Um caminho mais arquivístico para resolver esta questão seria a reconstrução da paisagem. Perdão pela metáfora, mas tiro esta metáfora de Terry Cook, landscape, o archival landscape. A reconstrução da paisagem da informação produzida. Uma forma de resolver, minimizar o problema das fontes. E pus aqui este slide durante toda esta conversa para brincarmos um bocado e agora passaria rapidamente para esta proposta, uma forma talvez de nós conseguirmos solucionar algumas das questões das aporias destes conceitos. A reconstrução da produção, documentalização e conservação desta informação organizacional. Começando por estabelecer um conjunto de questões teóricas e metodológicas, a seguir, portanto, sempre a historiografia, sempre a teoria, a seguir aprofundando o estudo da história custodial do acervo, o levantamento preliminar das características da documentação, caracterização das formas como a organização produzia informação e a transformava em documentos, como usou, conservou e destruiu em ambas as instâncias, informação e documentalização, e uma descrição substancial da estrutura da organização que lhe permitia produzir informação e constituir arquivo de determinados modos. Tradução desta descrição num instrumento tipo 4 de classificação, organização da documentação, etc.
definir o conjunto de questões metodológicas, apresentar o arquivo e a organização em contexto, apresentar sistematicamente as fontes de história da informação e do arquivo, e aqui temos os regulamentos, os inventários, etc., e explicar claramente qual é a natureza da organização. O estudo das reconfigurações não organizacionais dos arquivos, ou seja, a entrada dos arquivos em arquivo formal, várias formas, portanto, estudar como é que a organização era extinta, como é que entrava em custódia pública, como é que era reorganizada, se entrava em custódia pelos proprietários privados, e estudar, criticar a classificação e descrição arquivística existente. Estudar, de uma ponta à outra, todas as formas como ela tinha sido, a documentação tinha sido descrita e catalogada. E depois isto é o ponto central. Estudar os processos de produção, documentalização, conservação e uso da informação organizacional. Nós temos uma organização, produz informação, nós vamos até essa paisagem original de produção da informação e estudamos segundo estes parâmetros. Como é que era produzida, qual era produzida, como era documentalizada, como era conservada, como era classificada, como era descrita e recuperada e como, finalmente, só no fim de tudo isto, como era usada pela organização. Reconstruir a estrutura da produção de informação das organizações, primeiro definir a orgânica institucional, identificar a informação disponível, classificar, ordenar, descrever. E aqui, em resumo, para conseguir isto, aqui temos esta valorização do trabalho dos arquivistas. As minhas duas últimas propostas são, de facto, propostas num nível mais historiográfico. E vou ser breve também, para não estar aqui a amassar as pessoas. O primeiro era a forma de nós usarmos esta ideia dos arquivos de comunidades, dos arquivos de família enquanto arquivos de comunidade, ou melhor, arquivos organizacionais, para desmodernizar os arquivos de família pré-modernos. Estes arquivos de família pré-modernos não podem ser modernizados através de uma classificação arquivística e de um estudo historiográfico mal feito. E nesse aspecto nós conseguimos tirar alguns interessantes paralelismos do mundo do que é atualmente os arquivos de comunidades. Em primeiro lugar, uma pluralidade arquivística, que corresponde, no caso de antigo regime, em boa parte, à pluralidade jurídica e à coexistência de corpos dotados de personalidade jurídica. Depois, permite-nos também compreender melhor a relação dos corpos com os arquivos, antes da criação do Arquivo Nacional, e dos funcionários públicos arquivísticos. Aqui deve-se referir a ativa intervenção dos membros das comunidades na criação e na configuração dos arquivos, as narrativas com frequência distorcidas em relação ao discurso historiográfico profissional e uma relação fortemente afetiva e identitária com os materiais conservados. Depois, isto é muito interessante, na minha opinião, para os historiadores e arquivistas dos arquivos de família. A própria história dos arquivos de comunidades pode ajudar a colocar hipóteses sobre a formação das instituições paralelas na Europa pré-moderna, como era o caso da família como instituição. A história dos arquivos de comunidades desvenda processos em que a criação de identidade e a consolidação de poder e interesses em torno de um princípio comum conduzam a um enquadramento institucional com recurso a vários elementos culturais. O modelo será algo como, primeiro, um grupo fluido, depois o surgimento e afirmação de um princípio identitário, a necessidade de defesa, um meio favorável, recursos culturais, criação de memória e de prova arquivística e, finalmente, a institucionalização. Ou seja, não é a primeira institucionalização que surge e acarreta todas estas coisas e, no fundo, acarreta arquivos, mas é a gradual produção, passagem da informação e do grupo fluido a um grupo, a arquivo que cria a institucionalização. E, por fim, o panorama dos atuais arquivos de comunidades e a relação destes com as comunidades que o produzem,
serve para lembrar ao historiador e ao arquivista que estudam arquivos afins do período pré-moderno que estes eram, antes de mais, não eram arquivos históricos, eram arquivos das organizações. Organizações essas que podem ser fluidas, afetivas, etc. Finalmente, eu gostava de falar de uma última questão que acho que todo este trabalho e a questão da consideração das fontes, a consideração das vozes nos pode também fazer lembrar, que é a questão da identidade genealógica e a forma como esta identidade genealógica apropria o passado. Isto nasceu muito também deste trabalho com os proprietários dos arquivos de família que referiam esta sensação de perda e a sensação e a necessidade de ouvir vozes, ouvir outra vez, recuperar os documentos de uma forma própria, não como se eles fossem coisas arcaicas, mas algo que tinha funcionado. Estes proprietários nesta relação atualizavam o passado histórico permanentemente. Portanto, o tempo é uma relação de contemporaneidade, coevalência, com os antepassados, que anula o tempo histórico e reforça os laços afetivos. As análises dos historiadores são com frequência encaradas com alguma distância, pois como que transferem os antepassados para um laboratório frio e anónimo, colocando-lhe perguntas às quais eles não podiam responder em nome de paradigmas historiográficos difíceis de compreender. Estamos perante uma aceitação sem problemas de um passado que não é o passado da história e que efetiva a atualização dos arquivos antigos através da memória genealógica. O mais interessante desta visão, para nós, é que pode ser considerada como uma anulação do tempo histórico. A personalidade genealógica da realidade significa que estes antepassados ainda estão connosco e que as suas atitudes devem ser imitadas. E os arquivos, na realidade, o que resta dos documentos antigos, muitíssimas vezes, quase sempre reconstituídos de forma afetiva ou de forma por distinção social, são arquivos de família, porque a família é uma instituição que sempre teve documentos. E o nosso documentário será sobre esta atitude numa ótica da revisão das categorias tradicionais dos arquivistas e dos historiadores. Este tipo de ligação prolonga, mesmo se a transforma, uma relação organizacional entre os sujeitos e os arquivos. No passado, os arquivos eram utilizados para a gestão da propriedade, para a reprodução social do poder e do domínio e para o reforço da identidade da organização familiar. Atualmente, esta relação opera sobretudo na terceira esfera, da recuperação da identidade, porque a organização familiar dos séculos passados já não existe. Mas a preservação de papéis antigos, como a preservação de casas antigas, de resto, realizada de forma fortemente identitária, adquire sem dúvida uma função organizacional. Há uma maneira para estes grupos mais ou menos fluidos de descendentes, esta relação com os arquivos e com os antepassados, a preservação dos papéis antigos, permite-lhes adquirir, manter uma estrutura organizacional na sociedade portuguesa, na qual agem de diferentes formas. Portanto, são estas ideias que eu aqui deixaria. Voltando, algumas afastaram-nos um pouco do comentário do texto de José, mas acreditem que todas elas foram geradas, foram maturadas a partir da reflexão sobre o texto, sem que consiga, de maneira nenhuma, no fim disto tudo, defender a metáfora das vozes como qualquer coisa mais que uma metáfora. Muito obrigada.